E aí, meus amigos, tudo certo? Tô chegando para mais um vídeo aqui no canal e antes de qualquer coisa, aquele pedido básico. Você já sabe, mas se não sabe, está assistindo pela primeira vez, eu vou dizer: te inscreve no canal, se inscreveu? Ativa o sininho, deixa o teu like e vamos conversar sobre a dupla Caju. Normalmente eu tenho entrado com muita opinião, tenho entrado até com gols que eu queria ter narrado e não narrei. Mas hoje eu vou fazer um momento Caju diferente. Eu vou convidar o Bruno Muck para conversar comigo, ele que é repórter da Rádio Caxias e que tem toda a atualização da dupla Caju. Em seguidinha, depois da vinheta. Tudo certo, Bruno Muck? Tudo bem, Giba? Prazer falar contigo aqui no teu canal e um abraço para os teus telespectadores. Vamos começar falando do Juventude. A gente está num período de poucas informações, mas sempre tem alguma coisa surgindo, ainda mais que o tempo vai passando. O pessoal do futebol do Juventude vai em busca de jogadores, já teve troca de técnico há pouco tempo, tem também situações em relação ao calendário. O que tu pode falar para a gente sobre o Juventude? Os jogadores estão de férias, né, Giba? Mas é um momento que trabalha bastante a direção. E a direção está agindo em busca de reforços, contratações estão sendo buscadas. Nesse momento, o Juventude trabalha com ênfase no mercado paulista, que é um mercado atrativo, é um mercado que paga bem, principalmente durante os estaduais. Se a gente for fazer um paralelo, a divisão A2 do Paulista paga melhor que o Campeonato Gaúcho. Então, o Juventude quer tirar bastante jogador desta situação, desse Campeonato Paulista. Então, o Juventude já observa o mercado e do Campeonato Paulista pode vir um reforço e um jogador pode vir também do Campeonato Paranaense. São as negociações mais encaminhadas nesse momento, Giba. E também tem outras situações que o Juventude segue observando, principalmente no mercado paulista. Bom, tu tweetou alguns jogadores que o Juventude está negociando. Tu botou hoje no Twitter, como é que é? Bruno M. Mucchi. Quem são esses caras que o Juventude está negociando já? Bom, do Campeonato Paulista, que eu comentei, é o lateral direito Lucas Mendes, jogador de 29 anos, que estava na Ferroviária de São Paulo. Lembra no começo da temporada, quando ficou aquele imbróglio, se o Vidal fica, o Vidal sai? Ele foi o primeiro nome que o Juventude contatou para ser o lateral direito. Aí acabou acertando com o Samuel Santos, que não estava numa fase muito boa, podemos dizer assim, não estava sendo bem aproveitado no futebol japonês, e o Samuel acabou vindo. Como tinha o Igor, que é uma aposta, como o John Lennon pode atuar por ali também, o Juventude acabou optando por só o Samuel Santos nesse primeiro momento. E o Juventude tem boas recomendações desse Lucas Mendes, jogador de 29 anos, um atleta que passou por Ferroviária do Ceará, passou também pelo Botafogo da Paraíba, no São Caetano se destacou bastante, fez bastante jogos com a equipe do Azulão Paulista. Outro nome, Giba, que está sendo avaliado, e esses dois que eu estou comentando, eles estão perto de acertar com o Juventude, deve ser definida a situação no máximo até o fim da semana. O zagueiro Augusto, jogador de 22 anos, olha só, um jogador de 22 anos que é capitão do Londrina. É um jogador de confiança do Londrina, ele já era capitão na base do Palmeiras, não foi aproveitado no Palmeiras. Em 2018 fez 32 jogos com o Santa Cruz, um jogador que disputou a Série C do Campeonato Brasileiro, marcou 2 gols durante a temporada de 2018 com o Santa Cruz, não teve o contrato firmado no Palmeiras, foi liberado e acertou com o Londrina. Ano passado ele caiu com o Londrina, foi titular, esse ano ele segue sendo titular da equipe, é o capitão, e o Londrina recentemente prorrogou o contrato dele até o final da temporada do ano que vem. O Juventude já fez a proposta com o término do contrato, esse contrato de empréstimo que o Juventude fez até o final de 2020. Então o jogador, ele e o Lucas Mendes, jogadores que estão mais perto de desembarcar no estádio Alfredo Jacot. De mercado é isso? Tem outras situações no Campeonato Paulista, Giba, que o Juventude segue analisando. Tem situações de jogadores que o Juventude tentou no passado, que pode ser que essa temporada consiga. Tem situação de jogadores que estão, por exemplo, no Mirassol. O Juventude, inclusive, foi atrás do Camilo. O Camilo que se destacou no Mirassol agora, e Camilo ex-Inter, Chapecoense, Botafogo. E o Juventude tentou, procurou informações e queria saber o quanto que o Camilo cobraria no salário. E o salário dele, adivinha quanto é, Gilberto? Eu não sei, mas não deve ser pouco, não. Acho que talvez 1 quilo de alcatra não ia resolver a vida dele, né?
Não, e ele tem proposta de Série A do Vasco, 120 mil. O Juventude não vai concorrer com isso. Então, o título já está descartado, mas foi sim um nome procurado. Outros nomes foram procurados, por exemplo, Felipe Amorim, atacante que estava no Cuiabá ano passado, jogador que está disputando o Campeonato Paulista pela equipe do Mirassol. É um jogador que o Juventude avalia também, está no radar do Juventude, assim como o Alisson Maia, jogador que era capitão do Pintado na equipe do Água Santa, mas é um jogador considerado caro. Esse é o principal entrave nesse momento. Ele tem proposta de um clube da Série B pagando, digamos assim, acima do teto do Juventude, bem acima do teto do Juventude. Então isso inviabilizou a questão, mas o Juventude ainda não desistiu. Claro, se Augusto vier, essa situação deve ficar mais sossegada, deve ficar um pouco de lado. E o Juventude não desistiu principalmente pelo fato do Pintado conhecer ele e ter a confiança desse atleta, e a recíproca será a mesma. Eu penso que é interessante que o Juventude vá em alguns jogadores, como o Alisson, o próprio Augusto, o Lucas Mendes, para encorpar o elenco e até dar a possibilidade de concorrência em algumas posições, mas não pagaria 120 mil reais por mês para o Camilo, que eu acho que é um jogador que está numa fase estranha. A gente não sabe se o Camilo está se transformando num ex-jogador ou se de repente ele nunca foi o que a gente imaginou que ele fosse, principalmente pela passagem inicial dele no Botafogo. É um cara que no Inter já mostrou ser um jogador em nível de grupo, na própria Chapecoense não foi o que se esperava dele, mas também estava num contexto diferente. Eu só penso que seria uma aposta cara para o Juventude, e eu não faria esse tipo de apostas. Em relação o outro, né, Giba? O Renato Caiviá ou o Camilo. Os dois não podem. Eu acho que não valeria a pena fazer esse tipo de aposta, não. Em relação a uma situação, até que a gente já pode linkar o Caxias nisso, para depois falar um pouquinho mais sobre o Grenal do Povo, a CBF vai dar auxílio financeiro para os clubes da Série B, para a Série C, para a Série D, então vai pintar verba no Jacone e verba no Centenário também. Pois o auxílio que a CBF está dando é 19 milhões de reais para clubes que não estão em divisão sendo paga pela televisão. O Juventude, por exemplo, a CBF conseguiu conversar com a TV e adiantar uma parte da cota. Então o Juventude vai receber 600 mil reais. Nessa divisão que a CBF está fazendo com os clubes, 140 clubes estão sendo beneficiados, podemos dizer assim. O Caxias é um deles. A Federação Gaúcha de Futebol também é uma das beneficiadas, porque é clubes e federações. Então os clubes de Série C do Campeonato Brasileiro que não tem televisão, tem o DAZN, Bruno. Claro, tem o DAZN, mas o DAZN não paga. No passado o Juventude não recebeu o DAZN. O Juventude está esperando até agora o DAZN, que não pagou a questão do ano passado. Então para a Série C foi destinado 200 mil reais para cada clube. Os gaúchos São José e Ipiranga terão essa condição, 200 mil reais entrando. Por exemplo, eles fizeram o cálculo de pelo menos 2 folhas salarial de cada clube, que daria em torno de 200 mil, por isso que eles estão pagando 200 mil para os clubes de Série C. Para os clubes de Série D, caso do Caxias, por exemplo, 120 mil reais, entrando uma doação da CBF. Para o Caxias é doação, como não há televisionamento. Para o Juventude é um adiantamento da cota da Série B do Campeonato Brasileiro. E é muito interessante, a gente fala sempre da CBF ter muito dinheiro, mas faz o que com esse dinheiro? Até hoje ninguém sabe, ninguém viu, né? Então é uma forma que a CBF tem de ajudar aqueles que fazem da CBF a potência que ela é. Sem os clubes de futebol, não tem confederação, não tem nada, porque perde qualquer utilidade. Então eu acho que acerta a CBF em dar essa contrapartida, não só para os clubes que estão numa divisão maior, mas também para os clubes que estão numa divisão menor, mas que daqui a pouco a CBF faz aquelas negociações que a gente sabe bem, diz, não, mas essa situação que eu negociei foi só para cobrir custos. Não, tem que dar alguma contrapartida e parece que está ajudando nesse momento que é diferente. E o Caxias do mercado, Bruno Monte? Pode seguir. Eu falei sobre essa questão dos clubes Série C, Série D, mas vale lembrar que os times femininos também estão sendo ajudados pela CBF. Por exemplo, o Brasil de Farroupilha vai ganhar 50 mil reais. E a própria Federação Gaúcha de Futebol vai receber 120 mil reais. Então é para clubes de Série C, Série D, e um aporte também para o futebol feminino, que é importante, né, que a gente está vivendo. Bom, sobre o Caxias, Giba, existe as situações de definições no estádio Centenário. Antes da gente falar do Caxias, uma coisa que me ocorreu na cabeça agora, o Juventude prolongou o contrato do Lucas Ontiveiro e do Bruno Xavier, jogadores que
que tinham um vínculo se encerrando no final desse mês, como não conseguiram demonstrar o futebol, pouco tempo, né, 3, 4 jogos no máximo, eles estão tendo o contrato renovado para poder permanecer um pouco mais no Jacone e quem sabe mostrar o futebol. E o Caxias está avaliando se vai fazer isso com os atletas que têm contratos se encerrando. Um deles, o Caxias tem um interesse, e a recíproca é verdadeira. Caso da Silva. O da Silva quer permanecer em Caxias. O da Silva, ele se adaptou bem à cidade, ao clube, gostou do Caxias, tem o carinho do torcedor, conseguiu criar um elo bem bacana no pouco tempo, e o Caxias tenta conversar com o Grêmio, porque é possível que nesse segundo semestre não exista o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Inclusive é uma coisa que o Inter está pensando, porque o Inter liberou totalmente o time sub-23. Então é uma situação que nos bastidores já se tem essa informação que o sub-23 não deve ter campeonato. Como o da Silva não tem idade para sub-20, ele estaria liberado. Não vai ser utilizado no elenco profissional, então o Caxias pode ter um facilitador nessa questão. Outros jogadores, por exemplo, os 2 centroavantes que restam, da Silva pode ficar. Gilmar, João Paulo, tem contrato se encerrando. O Gilmar tinha um acordo com o futebol do exterior. O João Paulo, esse não deve permanecer. Vinícius, jogador que tem um contrato se encerrando também. Vidalete e também o Vinícius Baiano, jogadores que a direção avalia e, quem sabe, pode estender o vínculo caso o Campeonato Gaúcho retorne. E é uma situação muito importante. O Grêmio emprestou o da Silva para o Caxias, para o da Silva jogar, para ganhar experiência. Ele até jogou, mas justamente no momento em que, de repente, ele podia até ganhar a condição de titular ou brigar mais fortemente com o Gilmar pela titularidade, é a hora que parou o campeonato. Então, eu acho que a rodagem que o Grêmio queria dar ao da Silva ainda não aconteceu. Ele teve algum crescimento, mas teria mais ainda para trilhar. E em relação ao Gilmar, tem um detalhe que a gente vai ter que ver bem agora. A gente fala muito como é que vai ser a nossa retomada, né, a vida normal no distanciamento social. A gente não está em quarentena, está num distanciamento social que paralisou o futebol. Eu não sei qual a segurança que o Gilmar teria para ir para outro país, da condição de saúde, né, de segurança sanitária, para estar indo para um outro lugar. A gente não sabe. Então, algumas verdades diante dessa parada, daqui a pouco podem ser desconstruídas, né, Muki? Pois é, então o Caxias tem essa questão para resolver com o Gilmar, é um jogador que tem um contrato espirrando, claro, ele já comentou que gosta muito do Caxias, e isso pode ser um facilitador também para ele permanecer, mas é um jogador que tem mercado, né, Giba? Ele já atuou em Série B do Campeonato Brasileiro, um jogador que tem no currículo níveis acima da Série D do Campeonato Brasileiro, então pode ser que haja uma concorrência caso tenha algum clube interessado, mas essa situação também de ver como vai agir, e essa informação que tinha do futebol da Tailândia, né? Vamos ver como é que vai agir o futebol da Tailândia, porque seria esse local que o Gilmar iria após o fim do Campeonato Gaúcho. E no mercado nacional, ele não teve, por enquanto, em termos estatísticos, alguma coisa que fizesse chamar a atenção da turma toda. Vamos ver. Muki, para o pessoal que não te segue, repete aí teu Twitter e também teu Instagram. No Instagram, eu comi um M, é Bruno Muki. No Twitter, como eu já esqueci a senha que eu utilizava anteriormente, é Bruno M. Muki. Siga lá, a gente vive postando, né, Gilberto, sobre as informações da dupla Caju, e vale a pena porque o torcedor que gosta pode se sentir bastante informado, que é uma das coisas que eu carrego comigo. O Bruno Muki gosta de dar informação, aliás, o técnico Pintado foi um trabalho em conjunto nosso. A gente estava tentando, liga para um, liga para outro, eu mas tem o Pintado, ele não falou com o Pintado, eu liguei Pintado, ele confirmou a informação. Mas o cara que gosta de dar informação, ele sempre sai na frente. E o internauta que segue quem gosta de dar informação, ele tem uma grande chance de ficar sabendo primeiro. Esse foi um momento Caju diferente que eu fiz conversando contigo, eu vou te incomodar outras vezes, espero que em seguida a gente possa estar junto novamente na rotina do rádio, nas transmissões, nos programas. Tá certo, Muki? Aquele abraço. Abraço, Giba, e que logo a gente possa retornar para conviver diariamente, tu pague o açaí que tu me deve.